Existem algumas perguntas muito importantes que são respondidas pela Palavra de Deus. O que podemos aprender de mais precioso nesta fase atual de nossa vida? Sabia que tem coisas que só conseguimos aprender com a experiência? O que podemos desfrutar em meio a tudo o que temos enfrentado? Devemos aprender a viver os dias bons e os dias ruins sempre com um sentimento de gratidão, porque cada dia, antes de qualquer coisa, é um presente de Deus para nós. O que seria o mais importante para esta fase da vida que estamos vivendo agora? Nós precisamos entender que não podemos ter tudo o que acreditamos que precisamos ter, não tudo de uma só vez. Temos que tomar algumas decisões difíceis sobre o que realmente importa neste momento específico de nossas vidas. Como podemos ajudar os outros neste momento exato que temos vivido? Podemos ler no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, da seguinte forma: E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Uma vez, escutei uma frase muito interessante que diz que aquele que planta na vida dos outros colherá na sua própria, isso se não desanimar. Essa frase resume bem o que lemos no versículo-chave de hoje. Todo agricultor sabe que o que semeamos em uma estação, colheremos em outra. Ninguém colhe nada imediatamente. Há um tempo entre o plantio e a colheita. Nós plantamos na primavera e colhemos no outono. A maneira como respondemos a alguém ou a uma situação específica agora, com certeza afetará o nosso futuro. Se nós reagirmos corretamente em uma época da vida e fizermos a coisa certa, mesmo quando não estivermos com vontade, isso trará grandes lucros no nosso futuro. E não nos cansemos de fazer o que é correto, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênçãos, isso se não desanimarmos e nem desistirmos. Em outras palavras, não podemos desistir de forma alguma. Temos que manter e sustentar a nossa fé. Não importa em qual estação da vida estejamos, há 4 perguntas que podemos fazer a nós mesmos que nos ajudarão a colhermos as bênçãos de Deus na próxima estação da nossa vida. A primeira pergunta é: o que podemos aprender de mais precioso nesta fase atual da nossa vida? Podemos ler no versículo 2 do capítulo 11 de Deuteronômio da seguinte forma: E hoje sabereis que falo, não com vossos filhos, que o não sabem, e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido. O Senhor aqui lembra à nação de Israel que eles sabem e viram muitas coisas que aprenderam com a sua experiência e que não são como os filhos deles, que não participaram e não experimentaram ao vivo da mesma forma que eles tinham visto. Toda a nossa jornada de vida nos traz muitos aprendizados preciosos em cada experiência única que tivemos. Em segundo lugar, a segunda pergunta seria: o que podemos desfrutar em meio a tudo o que temos enfrentado? Podemos ler na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, da seguinte forma: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A Bíblia diz para aprendermos a dar graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Significa continuarmos gratos a Deus mesmo quando atravessamos coisas ruins e difíceis. A terceira pergunta para nossas vidas seria: o que seria o mais importante para esta fase da vida que estamos vivendo? O que seria importante? Então nós podemos ver em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, da seguinte forma: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu.
Eclesiastes diz aqui que há um tempo para tudo e uma ocasião para cada atividade aqui na terra. Temos que aprender a crermos que Deus cuida de nós e no tempo certo atenderá todas as nossas necessidades. Quarta pergunta: como podemos ajudar aos outros neste momento exato que temos vivido? Podemos ler em Provérbios capítulo 3, versículo 27, da seguinte forma: Não deixes de fazer o bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. A Bíblia diz muito claramente que nós não fomos colocados nessa terra apenas para vivermos para nós mesmos. Aprendemos aqui que sempre que pudermos devemos fazer o bem aos que precisam de ajuda. Deus nos deu habilidades, talentos e energia para ajudarmos a outras pessoas. Então, eu quero orar com vocês da seguinte forma: Senhor, nos ajude e nos ensine a fazermos o que é o bem verdadeiro. Que nós não nos cansemos de fazer a sua vontade, porque a sua palavra diz que no tempo certo virá a nossa colheita. O Senhor nos ensina em sua palavra que tudo que plantarmos, isso também colheremos. Somente precisamos que o Senhor nos sustente em suas mãos, nos fortaleça para que nunca venhamos a deixar de crer ou perdermos as nossas forças. Senhor, somos privilegiados por sermos chamados para te representar nesse mundo. Então eu te agradeço por seu amor, bondade e misericórdia sobre todos nós, entregando nossas vidas em tuas mãos. No nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém.